Amém. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Pode se sentar. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Quero fazer apenas uma reflexão com você hoje. Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis capítulo 37, verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Sejamos desafiados pelo poder da Tua palavra, e que ela, que não volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz, hoje cumpra o propósito de nos levar para o nosso cotidiano melhor do que entramos na Tua casa. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Deixa eu começar essa história, apesar dela estar narrando a juventude de José, o ambiente cujo qual ele está sendo treinado, o que ele está vendo. No presente momento ele é o filho mais novo de Jacó. Ele tem ao seu redor toda a referência e todo o exemplo dado por todos os seus irmãos. E o texto diz que esses exemplos, eles não são positivos. O que os seus irmãos fazem não são coisas boas, não são coisas agradáveis. E assim como Noé lá atrás, que viveu num contexto totalmente deteriorado, José também vai viver nesse ambiente. Eu diria que esse é um texto altamente atualizado, porque hoje ao nosso redor nós temos muitos exemplos negativos, muitos comportamentos incorretos, e muitas pessoas se justificam pelo seu mau comportamento, na verdade intitulando-se que acabaram tornando-se um produto do meio. Eu estou num contexto tão ruim que essas coisas ruins acabaram me atingindo. É muito importante nós olharmos que a nossa história por si só não começa apenas em nós. Quando nós vamos olhar no capítulo 33 de Gênesis, nós vamos olhar uma mulher que tem um sonho. O nome dela é Raquel. O sonho de Raquel é ser mãe, é a única coisa que ela quer. Ela está vendo a fertilidade fluir e acontecer muito próximo dela. Ela vê as pessoas que estão na tenda ao lado engravidando. Ela vê sua irmã, que também é esposa de seu marido, ficando grávida. Raquel é alguém que quer tanto realizar o que deseja, que resolve então pegar uma outra mulher, uma de suas escravas, e dar como mulher para seu marido, para que ele pudesse se deitar com ela, para que pudesse gerar um filho, e Raquel então se sentir mãe daquele menino, ou daquela criança que não iria sair de seu ventre. O que nós temos aqui como demonstração é o nível, é a intensidade que essa mulher
queria ser mãe. Era o quanto ela estava disposta a alcançar seu sonho. Ter uma criança era algo para ela tão significativo, tão expressivo, que Raquel estava disposta a ver mais uma vez uma criada sua, uma escrava, que não tinha sobre si o poder da liberdade, que ia deitar com um homem sem amá-lo, simplesmente por um capricho de sua ama. Mas às vezes eu me pergunto se Raquel não idealizava naquele momento ser uma escrava que pudesse gerar do que uma serva estéril. Por que eu estou te mostrando isso? Porque eu vou contar a história para você de um camarada extraordinário, de alguém que vai fazer diferença, que quando nós olhamos a história dele, é uma história muito legal, mas ela não vem vazia. Alguém começou uma trajetória antes dele. Alguém construiu uma estrutura, sabe? Pavimentou o ambiente, estabeleceu uma plataforma para cuja qual José pudesse se projetar. Isso seria muito bom se todos os nossos pais assim fizessem, se a geração anterior fizesse, se o nosso sistema de ensino, se toda a estrutura que tem por finalidade, por obrigação, preparar o ambiente para a nova geração se projetar, fizesse. Mas nem sempre é assim. E quando isso não acontecer, deixa eu te dar uma notícia: se ninguém preparou um ambiente para que você pudesse crescer, não repita o comportamento equivocado da geração anterior. Chegou a hora de você fazer diferença. Tem que começar por alguém. Se não começou pelo seu bisavô, pelo seu avô, pelo seu pai, vai começar por você, porque nós vamos fazer diferença. Quando você vai olhar o estilo de vida adotado por José, a maneira cuja qual ele se concentra para alcançar o que deseja, não é à toa que ele é filho de Raquel. Não é à toa que ele consegue superar, ultrapassar as adversidades para transformar sonhos em realidade. Você precisa entender se você sonha ou se você delira. Tem gente que pensa que sonha, mas não sonha. Sonho e delírio é muito parecido, né? Fazendo uma comparação aqui bem superficial. Mas delírio parece com sonho, só que quem delira não tem compromisso com o que quer. Basta enfrentar qualquer tipo de probleminha que já paralisa. Quem tem sonho, não. Eu imagino José crescendo e Raquel contando para ele o desafio que foi ver Jacó casado com Bila, depois de ter trabalhado 7 anos para casar com ela. Eu imagino Raquel falando para José que os filhos e as crianças nasciam nas outras tendas, mas ela sabia que uma hora, a hora dela vai chegar. Eu não sei por quanto tempo você tem visto as coisas acontecerem pertinho de você, pertinho da sua casa, nos negócios de alguém, no coração de outra pessoa, no casamento de alguém, nos filhos de outras pessoas. Mas eu queria dizer algo para você muito simples: prossiga, porque a sua hora está chegando. Aquele que há de vir virá para fazer um milagre que você sempre sonhou. Quando eu olho para José, eu vejo isso. O texto diz que ele tem 17 anos e ele trabalha do mesmo jeito que seus irmãos. Todos eles estão apacentando ovelhas. Todos eles estão trabalhando e José também está ali. É o mais novo e está trabalhando com todos eles. Só que o texto diz que algumas coisas diferem José dos demais. Primeiro, o comportamento. A maneira cuja qual ele resolveu se conduzir se diferenciava dos demais. E naquele momento, ele começa a sonhar. Seu sonho é uma projeção para o futuro que diz para todos
que ele vai viver coisas que seus irmãos não viveram, que ele vai provar coisas que seus irmãos não provaram, que ele vai ser grande, mesmo sendo o menor, porque até o presente ele é o menor, mas ele sonha que vai ser grande. Olha bem, mas seus irmãos não conseguem entender isso. O máximo que José vai ser líder daquele clã, se o pai dele assim desejar. O pai, apesar do primogênito ter os direitos, poderia abrir mão disso e colocar José como líder daquela família, e aquilo seria o máximo. E talvez isso seria seus irmãos se curvando diante dele. Talvez uma gestão melhorada seria, a visão do sol e da lua, ele sendo alguém maior que Jacó. Mas ninguém nunca podia imaginar que ele iria chegar tão longe, porque as pessoas estavam achando que quem iria financiar isso era Jacó. E o que Jacó podia financiar para José era só isso. O que eles vão descobrir lá na frente, que quem estava financiando essa estrutura não era o pai terreno, era o pai celestial. E que os recursos que Jacó não tinha, Deus tinha. Mas nós vamos ter que lidar com muitos problemas até esse negócio virar realidade. E quais são os primeiros problemas? O ambiente. O ambiente não é legal. Os irmãos de José não estão conectados, eles não conseguem entender. E quando você está num ambiente onde a mentalidade das pessoas está muito longe do que Deus tem a fazer na sua vida, se prepare, porque Deus vai tirar ou essas pessoas de perto de você, ou você de perto dessas pessoas. Por muitas vezes Deus começa a te afastar de sua vida profissional, começa a te afastar do mercado de trabalho, começa a te afastar das amizades, começa a afastar pessoas que tinham uma afinidade tão grande com você, que você não entende por que é que você está ficando sozinho. Porque para a próxima fase da sua vida, para onde Deus está te levando, muita gente do seu passado não cabe mais. E é muito confuso isso, porque é um ambiente muito inseguro quando Deus começa a te mover para um ambiente totalmente inóspito e inadequado, onde você olha e diz: como é que eu vou vencer nesse ambiente? Está fora da minha expertise, está fora das minhas habilidades. Os irmãos de José já não gostam mais dele, o ambiente é praticamente insustentável. Aí começa a acontecer algumas coisas muito estranhas. Todos os filhos de Jacó estão apacentando ovelhas, e eles demoram para voltar. O único que ficou foi José. Jacó então chama José e manda um filho procurar os 10 que estão sumidos. Até aí está tudo bem. Se mandasse ele com uma comitiva, se mandasse José com mais 3, 4 pessoas, mas mandar José sozinho atender uma demanda de uma preocupação de 10 homens, mandar o mais novo procurar o mais velho, os mais velhos, sozinho, tem lógica? Não tem. Tem alguma coisa que Deus deseja fazer na vida deste homem. E sabe o que mais é estranho? Que ele vai procurar seus irmãos e não acha. Ele procura seus irmãos e não consegue encontrá-los. Então ele resolve voltar para casa e dizer para seu pai que não teve êxito. E quando ele está voltando para casa, um homem o acha, o localiza e diz para ele: o que você está procurando? O que é que está acontecendo? Gente, ele ia voltar para casa para
pertinho do papai que amava ele, que fazia uma roupinha para ele, uma mãezinha que gostava dele. E agora, quando ele está voltando em segurança, me parece que uma teofania, uma manifestação de Deus, coloca alguém e diz: o que houve, rapaz? Você está procurando o quê? Ele diz: estou procurando meus irmãos. Ele diz: eu sei onde eles estão. Eles foram para lá. Ele que ia voltar para casa, não vai mais. Nunca mais. Tem lugar no seu passado que você nunca mais. Aliás, tem lugar no seu passado que você nunca mais deveria ir, mesmo se tivesse oportunidade. Às vezes, lugares dentro de você, situações que aconteceram. José agora vai encontrar com seus irmãos, e quando os irmãos vêm, eles não veem José, eles veem seus sonhos. Eles olham e dizem: olha lá o sonhador, aquele camarada que acha que vai fazer, que vai acontecer, e nós não gostamos dele por causa disso. Mesmo não vendo possibilidade na realização, só em você ser um lutador e ter sonhos já desagrada muita gente. É estranho dizer isso, não é? Mas é uma grande verdade. José agora é preso pelos seus irmãos, e há uma conspiração liderada por Judá. Judá deseja matar José. É ele que encabeça a liderança, e Rúben, como primogênito, como irmão mais velho, começa a tentar estabelecer uma negociação. Não vamos pegar o sangue do nosso irmão e colocá-lo nas nossas mãos. E a turma está dizendo: vão matá-lo. Jogam ele numa cisterna, e do lado de fora fica decidindo: vamos matar, não vamos matar. Eu imagino José lá dentro, coitado, novo, dizendo: morri, não morri, morri, não morri. Ora morre, ora não morre, dependendo do que eles estão decidindo ali em cima. O que os irmãos de José não sabem é que eles não decidem nada a respeito de José, porque tudo a respeito de José já está decidido. Às vezes nós pensamos que pessoas têm o direito de decidir coisas a nosso respeito. Não tem. A caneta que escreve o nosso futuro está nas mãos do roteirista, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que ele falou do seu casamento é o que vai acontecer. O que ele falou da sua família. Pare de se preocupar com o que os outros estão falando. Quando está no mata, não mata. Vem uma caravana de ismaelitas, e aí eles resolvem vender José. Porque às vezes, gente, vender é muito pior do que matar. Ser traído é ser enganado, ser traído por alguém que deveria te proteger, alguém que você confiou. Eu imagino José olhando e dizendo: pô, gente, não me vende, não me vende, por favor, não me venda. Eu vou virar um escravo, não sei para onde estou indo. Não faz isso comigo. E os irmãos o vendem. Pega a sua capa suja no sangue e leva para Jacó. Quando o pai se depara com a capa, isso também é muito interessante. Os irmãos entregam a capa, Jacó começa a chorar e diz: as feras comeram meu menino morreu. Os filhos nem precisou falar, o próprio Jacó já deu sentença. Tem gente que só porque algo parece ter perdido o controle, essa pessoa mesmo, ela diz: acabou, morreu. Ele olhou para aquela capa e diz: meu filho morreu. Então tá bom, então morreu. Os meninos nem precisaram mentir. E agora José vai para o Egito. Aqui começa a trajetória desse rapaz. Eu acho que a partir daqui vale a pena nós observarmos a cada passo de José e tirarmos dele
grandes lições. José não queria ir para o Egito, mas ele foi. Ele queria ir? Me ajude aí. Ele queria ir, mas ele foi? Mas ele queria ir? Mas ele foi. Mas ele queria ir, mas ele foi. Isso significa que muitas vezes a vida vai te levar para lugares que você não gostaria de ir. E quando a vida te levar para lugares que você não gostaria de ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Muitas vezes seu casamento vai caminhar sob circunstâncias que você não gostaria. Quando isso acontecer, leve Deus. Em algumas situações, sua vida financeira, ela não vai caminhar do jeito que você gostaria que caminhasse. Leve Deus. Muitas vezes, sua vida ministerial, a igreja que você pastoreia, vai ir para lugares que você não gostaria que ela fosse. Quando for, leve Deus como seu companheiro de viagem. Jacó não foi com José, Raquel não foi com José, mas Deus foi com José. Quando nós olhamos, agora ele aparentemente está sozinho, não tem ninguém para protegê-lo, vai por uma nação pagã, entra pela porta dos fundos, examinando seus dentes, sua saúde, para ver se dá para ser vendido. E ali ele vai trabalhar e é vendido para Potifar. Um homem que tem um cargo relevante na corte do faraó, um homem que tem um posicionamento econômico de certa forma expressivo. E José então começa a trabalhar na casa deste homem. Ali ele começa a trabalhar. Que futuro ele tem naquele lugar como escravo? Nenhum. A probabilidade de ele ser alforriado é zero. O máximo que ele vai conseguir chegar ali é receber a notoriedade de um patrão. E ali ele começa a trabalhar. E sabe o mais interessante? É que a Bíblia diz que na casa de Potifar, Deus era com José. Ali, a casa daquele homem, isso é extraordinário. Me parece que é isso que Jesus está ensinando lá em João para a mulher do poço de Jacó, quando ela diz: olha, vocês dizem que o Jerusalém é o local da adoração, nós falamos que aqui nas montanhas de Samaria. Jesus disse: não, ora vem que nem aqui e nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque um adorador, ele não tem lugar para adorar. Um adorador adora onde ele está. Nós precisamos definir se é o lugar que nos molda ou nós que moldamos o lugar. Na vida você escolhe se você é termômetro ou termostato. Termômetro é um aparelho que é usado para medir a temperatura. Termostato é um aparelho que diz a que temperatura o ambiente fica depois que ele é ligado. É você que determina como as coisas ficam depois que você chega. Por quê? Porque você não chega sozinho. Deus chegou com você. Ah, pastor, quando eu aceitei Jesus, as coisas pioraram. Não. É porque ele é luz. Quando você aceitou, a luz acendeu. Quando a luz acendeu, a sujeira apareceu. Não piora, só revela aquilo que estava ruim. As pessoas me dizem: pastor, nossa, a pandemia está acabando com o casamento. E casamento lá precisa de pandemia para acabar? O bicho já vem com vírus embutido. Escute só. Quando eu olho para essa situação, eu vejo ele agora trabalhando. E o texto diz que a casa de Potifar começa a mudar. O ambiente muda. A prosperidade chega porque José está ali fazendo o quê? Caminhando em direção a seu propósito, a seu destino. Ali ele trabalha para enriquecer os outros. A fase da nossa vida que nós trabalhamos para ver as coisas acontecendo na vida dos outros, dá até raiva. É ou não é? Parece que você faz dieta e é sua amiga que emagrece. Já vi uns troços desses sim. Tem fase da nossa vida que parece que nós nos aproximamos dos outros só para ser humilhado.
para ver as coisas acontecerem na vida dos outros. José está trabalhando e Potifar está enriquecendo. Mas o que é isso, pastor? Isso é o futuro de José. A casa de Potifar é a representação da fartura dos 7 anos do sonho do faraó. Ali José aprende a administrar a fartura. Ali José aprende a não mexer naquilo que não é dele. O cara está enriquecendo. O Potifar olhou e falou: gente, esse José é maneiro, vou deixar tudo na mão dele. E José não mexe em nada. E lá está tão bom a casa do Potifar, que José vai tendo uma ascensão limitada, é verdade, mas ele vai crescendo. Eu aprendi uma coisa nessa vida: não tenha medo do ruim, tenha medo do bom. O bom pode bloquear você. O bom pode impedir você de viver o extraordinário, sensacional. O bom pode fazer você se conformar com a mediocridade. Cuidado com o bom. A casa de Potifar era boa, tão boa que José não queria sair de lá. Ele estava conformado, ele era o servo que controlava tudo, era o gerente da casa do Potifar. E se ele não quer sair de lá e Deus quer que ele saia, ele vai ter que sair. A mulher do Potifar fica de olho no José. Aquele mulherão olhando para o José, falando para o José: bom dia, José, tudo bom? José olhando aquela mulher, solteiro, crente, é verdade, mas o hormônio não aceita Jesus. Aquela mulher cheirosa, bonita, gostosa, porque mulher feia não tenta ninguém, né, irmão? Aquele mulherão olhando para o Zé, falando: vem, Zé. E o Zé falando: não, maluca, caraca, que maluca gostosa, que é isso, que vontade de pegar. Não, eu quero que você entenda isso. O diabo vai colocar coisa para afastar você do seu sonho, para acabar com o seu casamento, para acabar com o seu negócio, para acabar com a sua caminhada de fé. Não pense que o diabo... Aquele mulherão olhando para o José, e o José com aquela luta. Ah, não. E a mulher: me pega, José. E José: não vou pegar, mano. Sabe o que ele falou para ela? Diz o texto, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Lá está escrito lá, ó, Gênesis. José falou: ô dona, quando eu entrei aqui, o patrão falou assim: José, você mexe com tudo, menos com a minha mulher. Você acha que o cara falou isso? Você acha que ele falou? É lógico que não, porque tem coisas que não precisa falar. O José olhou e falou: eu não vou pegar essa dona. E ela: me pega. E ele: não pego. Me pega, não pega, não me pega, não pego. Aquela confusão. Ela falou: não, vou agarrar ele. Mandou todo mundo sair. Uma mulher doida agarrou o Zé. Vem, Zé. O Zé: não. Caraca. Saiu correndo, deixou a capa para trás. A maluca ficou com a capa na mão. Olha que capa sempre foi um problema de José. Um já está morta de sangue, agora a outra, olha que tribulação. A mulher ficou gritando: tarado, maníaco do Egito, o José. Aí quem chegou? O Potifar. Aí o Potifar chegou e falou: olha, ele quis me agarrar. Potifar falou: ele tentou te agarrar, filho? Ele era um escravo, sim ou não? Sim. Se ele tivesse feito isso, o que Potifar teria feito? Matar. Por que não matou? Por 2 motivos. Um, porque ele não podia morrer, porque Deus tem plano na vida dele. Segundo, não matou porque sabia a dona que tinha. Você não é nenhum otário. A senhora não é nenhuma boba.
Quando alguém fala alguma coisa do seu marido, ele pode até falar que é mentira, que essa... Não vou brigar não, mas é verdade. Essa praga faz isso mesmo, sabe? Conheço. Ele não matou porque sabia que a dona, mulher dele lá, não era lá assim. E agora José vai sair da casa de Potifar, porque Potifar tem que dar uma satisfação para a sociedade. Ficou feio, vazou a informação. A dona fez um escândalo. Tarado. Prende o José. E o José vai para a prisão. Lá na prisão fez uma tatuagem de caveira e fez logo parte do comando vermelho do Egito. Ficou revoltado. Não, porque tem gente que basta as coisas acontecerem o oposto do que ele esperava, que fica revoltadinho. Tem gente que não espera os planos de Deus se cumprir, porque gostaria que os planos de Deus fossem os seus. E não vai rolar, meu filho. A Bíblia diz assim, ó: os planos de Deus não podem ser. Então, se os de Deus não se frustram, se frustram de quem? Quando eu me converti, eu sempre gostei de lidar com mais velhos. Então meu sonho era trabalhar com terceira idade. Cheguei na igreja, falei com o pastor: pastor, gosto demais dos velhinhos, vou trabalhar com essa turma. Eu gosto de conversar, gosto de ouvir as histórias. Trabalhei 14 anos com jovem. Nunca trabalhei com idoso de terceira idade. Porque o que eu queria não era o que Deus queria para mim. Nós precisamos ter maturidade e entender. José está lá, preso agora, é verdade, por algo que ele não fez. Está ele lá na prisão. E lá na prisão, olha que a prisão começou a mudar. O ambiente da prisão mudou, porque José chegou. Deixa eu te fazer uma pergunta: como é que fica o lugar depois que você sai? O lugar por onde você passa, depois que você sai, tem que ficar melhor do que quando você chegou. Quando nós olhamos agora, o texto diz que na prisão Deus era com José. Olha, por onde ele passava, Deus era com ele. Eu não sei para onde Deus está te levando. Eu só sei de uma coisa: por onde ele te levar, o ambiente vai mudar, porque ele vai se manifestar no lugar através de você. Não tem muito a ver com você, é só a sua posição. Sem santificação ninguém verá Deus, mas quem faz é Deus. Lá na prisão, a prisão está melhorando, as coisas estão acertando. O carcereiro falou: ô Zé, toma conta da parada toda. José falou: deixa comigo. E José começou a liderar a prisão. Olha que maneiro. Pastor, maneiro a prisão? É, porque se a casa do Potifar era um estágio para administrar a fartura, a prisão é lugar de administrar a escassez. A vida está conduzindo ele. O grande problema é que na hora que nós estamos vivendo, nós não temos sensibilidade para fazer a leitura que estamos no estágio. Ô gente, preste atenção. Meu pai casou 8 vezes, 8 relacionamentos, 8. Construiu mais casa do que João de Barro. Eu devo ter morado aí, se contar tudo, numas 6 ou 7 famílias ao longo da minha história. Aí eu me converti. Você acha que um cara que é filho de alguém, que teve 8 casamentos, morou num montão de casa diferente, se você tivesse que dar um ministério para essa pessoa na igreja, qual é o último ministério que você daria? Família. Quando Deus me colocou para falar disso, eu comecei a entender que eu passei por todos esses lugares para fazer a leitura de lares diferentes. Eu comecei a lembrar de como os casais eram, de como as coisas aconteciam, de como as discussões
Pare de olhar hoje para a sua vida. Está no momento ruim, fique tranquila, porque não é o fim. Entenda que isso é uma trajetória. Retire todos os recursos, todas as informações e aguarda a hora que Deus vai entrar com providência e mudar a sua história para sempre. Estou cansado de ver pessoas reclamando: José não, está lá na prisão. E lá na prisão, a prisão fica melhor. Por quê? Porque onde ele chegava as coisas melhoravam. Ali, depois de um tempo que ele está preso, o copeiro chega, porque desagradou o faraó, e o padeiro chega. E eles se aproximam de José e começam a contar seus sonhos. José provavelmente lembra dos seus, e José interpreta o sonho do padeiro e o do copeiro, dizendo que 3 dias depois os dois teriam fins diferentes. Aconteceu com o padeiro, que morreu, e o copeiro voltou a servir. E o mais interessante é que antes do copeiro sair, José chamou o copeiro e disse: eu não agarrei aquela mulher. Por favor, quando você chegar lá perto do faraó, fale de mim para ele. Dá uma indicação, porque se você der uma indicação, ele me tira daqui. Me indica lá, para eu trabalhar na cozinha, para eu cortar legumes, para eu fazer alguma coisa. Sabe o que é interessante? Ele queria sair da casa do Potifar? Não. Mas ele quer sair da prisão, porque a casa do Potifar para ele era bom, e a prisão para ele é ruim. Mas mesmo no ambiente ruim, não queime etapa, e busque sair antes que Deus venha te tirar. Naquela prisão, José está dizendo para o copeiro: fale para o faraó a meu respeito. Imagine se ele chega lá e diz: faraó, tem um cara trabalhando na prisão, gente boa, o José, de minha confiança, libera ele lá, eu respondo por ele. Ele vai vir trabalhar comigo. José ia trabalhar onde? Na cozinha do palácio. E Deus tinha para ele o governo. Cuidado para não sair do treinamento de tratamento que Deus está fazendo com você antes da hora. Aguarde. Ele não esqueceu de você. A Bíblia diz que seu nome está escrito na palma da mão dele, para ele não esquecer. Certo? Isso é uma simbologia, aquilo que você olha o tempo inteiro. Então calma, fique tranquilo. José disse para o copeiro: fala a meu respeito. E o texto diz que o copeiro esquece de José. Como é que alguém pode esquecer de um cara como José, que muda os lugares, que distribui sentenças de futuro? 2 anos depois, o faraó sonha. E aí o copeiro diz para o faraó: faraó, pô, tem um camarada aí meu, o Zé, nem sei se é mais meu camarada, porque eu esqueci dele. Ele falou comigo: fala com o faraó. Eu só lembrei agora. E ele interpreta sonhos. Agora alguém vai lá na prisão e tira o José. José vem barbeadinho. Eu imagino, dá licença de imaginar, o copeiro, o faraó e o José chegando, olhando para o copeiro. Antes tarde do que nunca, né, mano? 2 aninhos para lembrar de mim, né? Pouca coisa. O faraó falou: o copeiro falou que você interpreta sonho. Ele falou: eu não. Um Deus que me trouxe para cá com um caminho muito esquisito. Passei numa cisterna, na casa de uma maluca, no presídio.
E ele disse: eu sonhei com vacas gordas e espigas cheias. Depois eu sonhei com vacas magras e espigas vazias. E as magras e vazias devoravam as gordas e fortes. José disse: o senhor está tendo uma visão do futuro. O seu sonho significa o que vai acontecer, Faraó. A partir de agora, 7 anos, a economia do Egito, ela vai crescer como nunca cresceu. As coisas vão florescer, frutificar, multiplicar-se como nunca multiplicou. Seu gado e tudo que você tem. Mas 7 anos depois, o Egito vai enfrentar a maior crise que já enfrentou em todos os tempos. O significado do seu sonho são 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Pronto. Nesse momento, José acabou de interpretar o sonho do faraó. Foi para isso que ele foi chamado. Foi para interpretar o sonho. E quando ele faz isso, nada acontece. Porém, quando ele termina de dizer o que vai acontecer, ele diz: mas faraó, arruma um homem que muda o sistema de plantio, muda o sistema de colheita, muda o sistema de armazenamento, muda o sistema de comércio do Egito. Porque se você fizer dessa forma, ele deu até a porcentagem que deveria economizar. Se você fizer dessa forma, o Egito vai crescer como nunca cresceu no período da crise. Ele vai crescer na crise muito mais do que na fartura. Mas isso o faraó não pediu para José. Por que é que José está resolvendo um problema? Ele não foi chamado para resolver um problema. Ele foi chamado para identificar. Quando ele identifica, nada acontece. Sua vida não muda porque você descobre que coisas estão erradas. Sua vida só muda quando você é capaz de consertar aquilo que está errado. Eu já vi muita gente entrar no meu gabinete e assumir o erro que estava destruindo seu casamento, e meses depois divorciou. Eu já vi pessoas entrarem e falar: eu sei que é esse procedimento que está destruindo a minha empresa, e meses depois ele ia à falência. Porque enxergar o erro é uma parte do processo, mas tomar um posicionamento para mudar a história é o que vai fazer diferença. Tem gente que consegue enxergar erro em todo lugar que vai. Aqui na igreja, sei tudo de errado. Nossa. Lá onde eu trabalho, eu sei tudo de errado. Ah, é? A minha pergunta é: o que você sabe sobre solução? Deus está esperando, a sua vida está esperando você tomar uma decisão para mudar o rumo da sua história. Quando José diz para o faraó que sabe o que precisa ser feito, o faraó disse: ó, o único homem que eu vejo aqui capaz de suprir esse cargo é você, José. A partir de agora, presta atenção, a partir de agora você é o segundo homem do Egito. Preste atenção. José agora sai do cárcere para o governo. José agora está num posicionamento de honra. É verdade. E eu confesso que quando eu li esse texto, eu lembrei do Potifar e da mulher dele. E eu fico pensando, se fosse um de nós, se a gente não ia lá na casa do Potifar, depois de virar governador, falar: chama o Potifar e a mulher dele.
Chama aí. Fala que é o Zé Fanete Paneia, o governador dessa jossa toda aqui agora. Fala, chama aí. Fala aí agora, maluco, que eu agarrei você. Não quero que você fala. Não peguei você porque não quis. E você cala a boca, chifrudo. Deixa eu te falar uma coisa. Ele podia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas ele fez? Não. Por quê? Porque quando Deus manifesta a glória na sua vida, você não pode perder tempo com mediocridade de vingança. Tem gente que Deus coloca você, sabe? Tem gente que Deus está preparando um ambiente e essa pessoa está presa a coisas tão pequenininhas lá de trás. José agora é o governador do Egito. Preste atenção, o tempo vai passando, a escassez chega lá na sua família. Aquelas pessoas que naquele tempo não podiam fazer parte da vida de José, agora já vão poder. Eles vêm fazer compras, e quando José vê seus irmãos, ele reconhece seus irmãos, mas seus irmãos não reconhecem. O idioma que José fala é diferente do deles. As roupas que José veste é diferente da deles. A maquiagem que ele utiliza e todos os seus ornamentos. E ele é o governador do Egito. O texto diz que quando os dois mundos se encontram, José entende perfeitamente o idioma que eles falam. Mas quando José se comunica, eles não conseguem entender. O texto diz que José sabe, esses que vêm são meus irmãos, mas eles não sabem. E mesmo que suspeitassem, acharia impossível seu irmão, vendido como escravo, ter chegado tão longe. Eu não sei o que sua família pensa a seu respeito. Eu não sei o que as pessoas que vivem com você, foram treinadas com você. Eu não sei. Provavelmente elas jamais podem imaginar o que Deus tem para fazer na sua vida a seu respeito. Aliás, muitas vezes Deus tem que convencer você de quem você é. Lembra Deus conversando com Gideão através do anjo? Homem valoroso, Gideão falou. Valoroso quem? Você, Gideão, vai na sua força. Seu anjo, ó, o senhor veio aqui no carvalho errado. Deixa eu explicar uma coisa, senhor. O senhor está falando que eu vou liderar uma revolta? Eu já estou revoltado com essa informação. Escute só, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, seu anjo. Não vai rolar. Vamos para o Novo Testamento? O anjo: salve agraciada, o Senhor é contigo. Maria falou: o que é isso? O anjo falou: você vai engravidar. Ela falou: seu anjo, deixa eu explicar um negócio para o senhor. É que lá no céu não tem essas coisas, o senhor não sabe. Deixa eu falar ao senhor como é que engravida aqui, para o senhor saber como é. Que o senhor está mais informado, né? A gravidez nem é assim não, falou, está grávida. Entendeu? Eu sou virgem. O anjo falou: querida, você que não está entendendo nada, de onde eu venho é a morada do Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. O que ele fala se cumpre. Eu queria que você entendesse isso. É importante, porque às vezes Deus tem que te convencer que você é quem Ele sabe que você é, mas você mesmo não sabe. É assim. Às vezes o diabo tem um poder de persuasão até para te convencer de que você não é.
quem Deus disse que você é. O diabo trabalhou para que Moisés se visse como um assassino. Quando nós olhamos aqui, os irmãos não teriam como imaginar quem ele era. E eu gosto da humanidade de José nesse texto. Quando ele encontra seus irmãos e vê aquilo, ele vai lá na cova, lá na cisterna. A mente dele remete ele ao passado. Puf. E ele se vê lá dentro, olhando para os irmãos, definindo seu futuro. E ele diz para os soldados: prendam esses camaradas, porque eles vieram nos espionar. Não são espiões sim, cala a boca, que aqui quem manda sou eu. Prenderam os irmãos do José. 3 dias depois José acalmou, porque presta atenção, gente, você pode ficar nervoso, você pode até cometer erro, você é falho. Esses dias eu fui pagar alguém, ele falou: precisa contar? Eu falei: olha, se fosse você me pagando, eu contava. Ele me disse: por que você não confia em mim? Eu disse para ele: não, presta atenção, eu não desconfio de você como pessoa, mas eu desconfio de você como ser humano. Eu sei que você é capaz de errar. Eu sei que você não está querendo me enganar, e nem eu estou querendo te enganar, mas eu posso ter contado errado, porque eu sou falho. Então não custa nada você contar. Aí ele falou: então eu vou contar, porque ele achou que eu ficaria chateado se ele estivesse contando. Então presta atenção, o José mandou prender os irmãos, mas 3 dias depois ele calmou. Então você pode brigar com seu marido. Cachorro nojento, sem vergonha, quero que você morre. Se ele não morrer até 3 dias, aí perdoa. Ok? Você pode ficar chateado, aborrecido, você tem todo o direito, você é gente. 3 dias depois José está lá. Solta os meninos, solta os garotos. Eles levaram comida. Aí ele perguntou: e aí, como é que está lá a sua família? Aí ele falou: nosso pai está lá, temos um irmãozinho nosso, caçulinha, o Benjamim. E a mãe de Benjamim? A mãe de Benjamim morreu no parto, que Deus a tenha, Raquelzinha. Eu imagino ele com vontade de chorar, ouvindo a morte de sua mãe. Ele diz: da próxima vez que vocês vierem aqui, traga seu irmão mais novo, queria conhecer. Aí eles trazem o Benjamim, ele coloca aquela coisa lá na sacolinha lá, para levar, aquela trama toda que você deve saber, se não souber vai ler. Está tudo na Bíblia que eu estou falando. Eu falo meio doido assim, mas está tudo aqui. Aí, quando eles resolvem ficar com Benjamim, Judá chama José e diz: governador, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Nós tínhamos um irmão, que Deus o tenha, o Zé, falecido, e papai quase morreu. Se o Benjamim ficar agora, o papai morre. Então faz o seguinte: ao invés de o senhor ficar com Benjamim, libera Benjamim e me deixa ficar no lugar dele. Meu irmão, Judá era o cara que queria matar José. Era a oportunidade. A vida está entregando Judá na mão de José. Quando José vê isso, ele descobre que coisas aconteceram lá, e coisas mudaram também lá. E aí ele manda todo mundo sair, olha para seus irmãos
Ele diz: vocês lembram de mim? Ele diz: lembro, governador. Não, eu sou o... E tirou aquela indumentária, igual o rei Júlia no Madagascar, puxou assim. Ele disse: lembra de mim? Eu sou o Zé. O irmão deve ter falado: que Zé, maluco? O Zé do molho, o Zé do sol, da lua, o Zé que dedurava vocês, o Zé da cisterna, o Zé que falou: não vende não, não vende. Tu é o Zé? Caramba. José falou: não, calma aí, gente, não precisa ficar com medo não. Olha só, vocês não me venderam, Deus me mandou na frente para preparar. Você sabe qual é o problema disso? Escute só. É que com Deus nós só conseguimos ter uma visão plena depois do desfecho. Você pode notar. Você vê alguém assim, ó, e cadê fulano? Fulano, tô com Covid. E como é que tá? 25% do pulmão. E agora? 50%. E agora? 80%. Entubado. 30 dias entubado. Morre hoje, não morre amanhã. Recupera. Encontra você, menino. Sempre acreditei que você ia se recuperar. Mentira. Mentira, mentira sua, mentira. Você já estava pensando qualquer hora, vamos ligar dizendo que fulano morreu, meu Deus do céu, está lá no parto dessa semana. Presta atenção, pô, eu sou gente. Vai querer me enganar? Certo? Todo mundo, depois que dá certo. Rapaz, eu sempre acreditei em você. Eu aprendi uma coisa, na vida é assim, ó. Se você sempre foi ruim e melhorou, sabe o que as pessoas falam? Ó, confia não, fica de olho, porque isso não é. Você sempre foi gente boa e teve um deslize, tinha alguma coisa. É o ser humano, gente. Isso não é um privilégio seu, não. É da maioria das pessoas. Eu olho para os irmãos agora. José disse: olha, vocês não me venderam, Deus é que me mandou na frente para a conservação da vida. Vai lá e fala com o papai que eu sou o governador dessa jossa. O pai emprestou, o José emprestou uns carros para ele ir. Pensa aqueles meninos chegando lá, dando aquele cavalo de pau assim, ó, na frente da casa do Jacó. O que esses meninos descendo? Eu imagino o Rubem, dá licença, o primogênito, falando: pai, chega aí, vou falar um negócio com o senhor. Lembra do Zé? E Jacó falando: claro, meu filho, seu irmão falecido. E Rubem falando: pois é, o Zé, o Zé não morreu não, nós vendemos, Zé. Mas pai, olha só, ainda bem que nós vendemos, porque a gente sempre achou que José, porque é assim que as pessoas vão te olhar. Quando o negócio dá certo lá no final da história, o nego vai falar que sempre acreditou, que acreditou em você, e você sabe que não acreditou, porque você mesmo às vezes não acreditava. Você dizia: meu casamento acabou, meu filho está perdido, não dá mais para segurar, explode o coração. Você já falou. Botaram Jacó naquele carro e levaram ele para o Egito. E quem é que está lá? O Zé, bonito na fotografia. José disse: um dia vocês vão sair daqui
E eu vou junto. Eu vou com vocês. O dia que vocês forem embora daqui, leva meus ossos. Me tira daqui. Eu quero ir junto com vocês. Esse cara era um cara que tinha tanta certeza do que Deus ia fazer, que ele falou: eu quero ir com você. Eu não vou ver. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: há duas pessoas no mundo que podem acabar com ele: aquelas pessoas que espiritualizam tudo e aquelas pessoas que não espiritualizam nada. O que a sua vida está esperando é uma fé equilibrada, é trabalho, é afinco, é dedicação, é compromisso com aquilo que você deseja. A oposição, ela vai estar aí para fazer o papel dela. É assim que funciona. Eu gosto da história desse rapaz. E uma vez eu estava preparando uma mensagem e eu disse: o texto diz que se levantou um faraó que não conhecera a José. E eu perguntei para mim mesmo: por que é que ele não deixou um sucessor para dar sequência? Porque o Egito não era lugar do povo. O povo tinha que sair de lá. Descubra onde você está o mais rápido possível e procure saber se é o lugar onde Deus quer que você esteja. Se for, continue. Se não for, pergunte a Deus. Nós temos uma oportunidade apenas de vida, gente. Hebreus 9:27. Ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Vamos viver uma vida extraordinária aqui nesse lugar, entendendo que os nossos sonhos, se Deus estiver conosco, ninguém vai nos parar. Saia daqui hoje para colocar em prática, para fazer fluir na sua vida os propósitos de Deus, sejam ele para o seu casamento, para os seus negócios, para a sua caminhada de fé. Para mim, o propósito central do mal na história de José é: azede seu coração. Se você azedar seu coração por ser vendido por seus irmãos, você não vai muito longe. Se você azedar seu coração porque uma mulher te acusou de algo que você não fez, você não vai muito longe. Se você azedar seu coração porque alguém te esqueceu e foi ingrato com você, você não vai muito longe. Se você azedar seu coração quando olhar para seu passado e vê-lo caminhando na sua direção, você não vai muito longe. Está assim de gente hoje, tendo dificuldade para gerenciar suas emoções. Coloque isso no seu coração hoje, vença. Eu queria que você ficasse de pés neste momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é uma igreja séria, ninguém quer te constranger. Quem age aqui é o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te perguntar: se essa noite não foi a noite que Deus preparou para você retornar para os caminhos dele, para você voltar para os trilhos dos teus sonhos, se alguma coisa aconteceu durante a sua caminhada que acabou interrompendo a sua trajetória, se nessa noite, todos de olhos fechados, você quer voltar para os caminhos do Senhor, se nessa noite você quer recebê-lo pela primeira vez, em nome de Jesus Cristo Nazareno, todos os impedimentos são jogados por terra.
Se hoje você quer voltar para Jesus, se hoje você quer recebê-lo pela primeira vez, eu quero orar por você, só se tiver alguém assim. Se você deseja, levante sua mão bem alto e eu quero orar por você. Isso. Tem uma pessoa ali, tem outra ali, tem outra ali. Isso. Ainda dá tempo para você. Tem mais alguém? Eu vou fazer um pedido. Eu sei que aqui a gente está com todas as restrições, mas o que eu vi são 3 pessoas, 2 ou 3 ou 4. Eu queria tocar em você e fazer uma oração por você. Você que levantou a sua mão, será que você pode vir aqui à frente para que eu possa orar por você? Sai do seu lugar e vem aqui e me dê isso, a bênção de poder deixar uma palavra. Eu vou encontrar com você ainda. Eu vou encontrar com você de novo, provavelmente daqui a 1 ano e pouco, e você vai falar comigo o que Deus fez na sua vida. Sua vida muda hoje, sua vida muda aqui. Você estava pedindo a Ele para falar com você, dizendo: fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. E Ele mandou eu falar com você. Chega um pouquinho, deixa eu só tocar aqui. Isso. Chega um pouquinho aqui. Isso. Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor nosso Deus, eu não sei qual é o caminho que as tuas filhas, que o teu filho percorreram. O caminho da injustiça, do esquecimento, da traição, circunstâncias que tentaram afastar dos teus propósitos. Recebe nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado, pois a decisão que eles tomam aqui será trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Nós queremos abençoar essas vidas com toda sorte de bênção. Pai, eu quero te entregar toda a igreja, as perseguições que sofremos, as adversidades que sofremos. Que a trajetória de José nos sirva de exemplos de que prisões, injustiças, que covas, que perseguições farão parte da nossa história. Mas o nosso destino nos aguarda. Abençoa este povo com toda sorte de bênção. Abençoa cada casa, a cada lar, a cada casamento. Eu quero declarar que aqueles que são casados para sempre. E o divórcio, o adultério, pornografia, pedofilia, homossexualidade, violência doméstica, falência financeira, nada disso vai fazer parte da história dos teus filhos. Eu te agradeço por essa noite, uma noite de milagres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, que Deus abençoe.